nosso Salvador. Bem-vindos sejam todos à casa do Senhor. Aqui nós sempre temos um puro eterno amor. Trabalhar é nosso lema na vinha do Senhor, buscando os perdidos para um meio de amor. Cantar, louvar, todos juntos ao Senhor. Cantar, louvar ao nosso Salvador. Louvar, todos juntos ao Senhor. Cantar, louvar ao nosso Salvador, ao nosso Salvador. Aí ele vai ter que dar uma lixada ali. Não tem muito o que fazer. É. Bom, boa noite a todos vocês. É com alegria que os vemos aqui nessa casa de Deus. Então, nesta noite em que nós celebramos aqui na congregação os 101 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil. São 24 anos da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha. E também celebramos aqui o aniversário da GELC. Quantos anos? Eu não sei ao certo. Aqueles que puderem nos ajudar da congregação, então nos ajude. Mas celebramos juntamente com essas duas datas também o aniversário, então, da GELC, da nossa juventude. E esse final de semana da igreja ainda tem mais uma data especial. Final de semana passado nós celebramos o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, 50 dias após a Páscoa. E nesse final de semana nós celebramos a Santíssima Trindade, ou seja, o Deus triuno, o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. E a temática do culto está aí, a Trindade revela o seu amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo revelam o seu amor. E nós vemos aqui, representado diante do altar, também a Trindade, um dos principais símbolos do cristianismo no mundo, apontando justamente para essa maravilhosa mensagem, a Santíssima Trindade, que é Deus, grande no amor e na misericórdia.
E quero saudá-los, então, membros aqui da Congregação Evangélica Luterana Cristo de Lajeado, membros que se unem a nós pela internet, também visitantes. Temos algum visitante aqui? Temos um visitante, bem-vindo. Saudamos os visitantes que se unem a nós também pela internet, certo? Deus abençoe a todos, então sempre muito bem-vindos. Nas palavras bíblicas, então, do salmista que diz: ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Passamos então neste momento aos avisos. Aqui temos um convite, reunião dos leigos e esposas. Esse ano vai ser no dia 12 de junho. Pensem carinhosamente, leigos e esposas, bem no dia 12 de junho. Fica aí o convite aí, pense carinhosamente nisso. De repente, quem sabe aí, você esposa ou mulher, possa instigar aí o seu esposo também, diz: olha, vamos lá, vamos participar. Ah, tá, mas eu estou sozinho, ou eu sou sozinha, não tem problema. Mande mensagem, converse com a secretária, a Lia vai ficar bem feliz em fazer uma lista bem grande, antecipadamente, né, Lia? Para ir inscrevendo esse povo aí, os leigos e as esposas, então, para essa data especial. Tá? Então, os leigos e esposas estão convidados. Cultos todos os sábados, todos os domingos. Hoje, após o culto, também juventude. Terça-feira, reunião dos líderes da congregação, da diretoria, então, dos leigos da nossa congregação, e também líderes da congregação para a preparação do Congresso dos Leigos, que vai acontecer no dia 20 de junho. Já temos um link para inscrições. Fica aí um incentivo para os leigos também. Tá? Vamos participar. Vai ser aqui na nossa casa, na congregação. Começa no sábado de tarde e termina depois do culto. Então, nós temos o culto, daí haverá a janta e depois confraternização. Ou seja, a programação é de tarde, então até a noite. O congresso distrital, primeiro congresso distrital, então, de leigos, que vai estar acontecendo aqui na nossa congregação. Tá? E a reunião de preparação é agora, na terça-feira. Atenção, líderes, terça-feira à noite, 19h30, reunião aí no pavilhão da congregação. Quarta-feira, temos Conselho Municipal da Pessoa Idosa, onde estarei representando a congregação, e também assim o CICLA, Conselho de Igrejas Cristãs de Lajeado. Sexta-feira também teremos 19h30 reunião da diretoria da Congregação Cristo, da Cristo aí. Aí vem o sábado com as atividades normais, tá? Instruções, Juventude Mirim, instrução de adultos, e aí começa o círculo de novo, aí os cultos. São esses os avisos que temos então para a semana que segue. O boletim informativo do mês já está disponibilizado então nas redes sociais, também no grupo do WhatsApp da congregação. E se alguém não está nesse grupo, pode pedir ao presidente, solicitar a sua inclusão, que ele ou alguém da secretaria ou eu poderemos fazer então essa inclusão. São os avisos que temos então para o culto de hoje. Iniciemos então esse culto cantando: Pai, por teu Filho Salvador. Pai, por teu Filho Salvador, dá-nos a consolação do teu amor. Pai, santifica o nosso ser e conduze-nos conforme o teu querer. E vamos com Ele em união, permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Pai, o teu Filho nos uniu no Calvário sobre a cruz, nos redimiu. Pai, somos gratos pelo amor, pela graça do perdão consolador. E vamos
permanecendo firmes e fiéis de coração. Louvado seja o nosso Pai de amor. Queremos invocar, então, a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Diz a Escritura, se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E é o que nós, neste momento, queremos fazer, reconhecendo a nossa realidade de pecadores, os nossos muitos pecados, cometidos em pensamentos, palavras e atitudes. Reconhecendo a necessidade do perdão, queremos pedir por esse perdão, orando em conjunto, conforme segue na projeção. Eu, pobre pecador, confesso diante de Deus, meu Pai Celestial, que infelizmente cometi os mais diversos tipos de pecados, não só em forma de palavras e atos, mas especialmente no meu interior, no que diz respeito à cegueira por nascimento, incredulidade, dúvidas, falta de ânimo, impaciência, orgulho, maus desejos, avareza, inveja secreta, ódio, ciúme e outros pecados que meu bom Deus e Pai bem conhece. E eu, para meu pesar, conheço tão imperfeitamente. Arrependo-me sinceramente desses meus pecados e sinto tristeza por causa deles. Confio, porém, na graça de Deus, revelada em seu Filho Jesus Cristo, e suplico a Ele que me conceda o seu Espírito Santo para corrigir a minha vida e viver de uma forma agradável a Deus, meu Pai Celestial. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. E que Ele produza em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E que sejamos suas testemunhas até nos lugares mais distantes da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O introito para o culto é o Salmo de número 8, que neste momento pronunciamos responsivamente, um versículo oficiante e outro à congregação. Salmo de número 8. O título é A Grandeza de Deus e o Valor do Ser Humano. Ó Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu. E é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criaste, para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares. Que é um simples ser humano para que penses nele, que é um ser mortal para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. As ovelhas e o gado, e os animais selvagens também. Os pássaros e os peixes,
e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor, nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Amém. Neste momento, todos podem se assentar, cantemos então os próximos hinos que seguem na projeção. Do Inário Celebrai, o Inário então dos jovens da GELP. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, porque o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade vai de geração em geração. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, 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 aleluia. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Quero te dar a paz do meu Senhor, do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor, com muito amor. Na flor vejo manifestar o poder da criação, nos teus lábios eu vejo estar um sorriso de um irmão. Toda vez que eu te abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor, com muito amor. Deus é bom, abraço e aperto a tua mão, sinto forte o poder do amor dentro do meu coração. Deus é Pai e nos protege, Cristo é Filho e salvação, Santo Espírito Consolador, na Trindade somos irmãos. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor, com muito amor. A leitura está em Gênesis, no Antigo Testamento, capítulo 1 até capítulo 2, versículo 4. A criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse:
que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. E em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Então foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar, e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, que cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas, para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu tudo o que havia feito, era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Assim terminou a criação do céu e da terra, e tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito.
Então abençoou o 7º dia e o separou como um dia sagrado, pois nesse dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Até aqui a leitura. A leitura da epístola, Atos 22, 22 a 36. Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus, que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: Eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, porque nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz, e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que me levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isso: Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo de seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Até aqui a epístola. Sinto e ninguém vê. Quero cantar que sou feliz assim. Quero ver você feliz também. Feliz como é feliz quem ama e conhece o amor que é chama. Tem tanta gente que hoje vive cercada de gente, está só, mas a alegria vai raiar, eu sei, para você que hoje triste está a procurar uma paz que não tem preço
a toda a gente. Quem tem Jesus tem um caminho de luz, caminho que a felicidade conduz, partindo de mãos dadas, caminhando, sorrindo, a paz chegou, a paz chegou. A leitura do Santo Evangelho para o culto de hoje encontramos em Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo de número 20, que leio neste momento diante de vós. Mateus 28, 16 a 20. Jesus aparece aos 11 discípulos. Os 11 discípulos foram para Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Até aqui, o Santo Evangelho para o culto de hoje. Como igreja cristã, nós usamos, especialmente para a confissão da fé, 3 credos. O primeiro, o mais popular, o mais conhecido, é o credo apostólico. Ou seja, uma confissão de fé baseado nos ensinos de Deus a nós por intermédio dos apóstolos. É um resumo da fé cristã, ensinos de Deus a partir dos apóstolos para nós. E aí depois, posteriormente, aliás, anteriormente, no ano 325, é o credo mais antigo, é o chamado credo niceno. E ele foi escrito pelos teólogos da igreja, usando então afirmações bíblicas, textos bíblicos, em defesa de Jesus Cristo especialmente, porque havia muitas contestações a respeito de Jesus. E aí a igreja reunida com seus teólogos, à luz da palavra, escreve então o credo niceno, no concílio de Nicéia, em defesa de Jesus, que é Deus e homem. E sabemos que se Jesus não fosse Deus e homem, não seria Salvador. E também nós temos mais um credo, o credo atanasiano. Esse credo foi escrito em defesa dos ensinamentos bíblicos a respeito da Santíssima Trindade. Então os teólogos da igreja então escreveram essa confissão de fé, chamado credo atanasiano, em defesa do Deus triuno. E como estamos no final de semana da Santíssima Trindade, então nós hoje usaremos o credo atanasiano como confissão da nossa fé. Seguimos então oficiante e congregação. Aquele que quiser ser salvo, antes de tudo, deverá ter a verdadeira fé cristã. Aquele que não conservar em sua totalidade e pureza, sem dúvida perecerá eternamente. E a verdadeira fé cristã é esta: que honremos um único Deus na Trindade e a Trindade na unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância divina. Pois uma é a pessoa do Pai, outra a do Filho e outra do Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, iguais em glória e majestade eterna. Qual o Pai, tal o Filho, tal o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado, o Espírito Santo é incriado. O Pai é incomensurável, o Filho é incomensurável, o Espírito Santo é incomensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não são 3 eternos,
mas um único eterno. Do mesmo modo, não são 3 incriados, nem 3 incomensuráveis, mas um único incriado e um único incomensurável. Da mesma maneira, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. Contudo, não são 3 poderosos, mas um único todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todavia não são 3 deuses, mas um único Deus. Deste modo, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são 3 senhores, mas um único Senhor. Visto que, segundo a verdade cristã, nos importa confessar cada pessoa, por sua vez, como sendo Deus e Senhor, é-nos proibido, pela fé cristã, dizer que há 3 deuses e 3 senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho provém apenas do Pai, não foi feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo não foi feito, nem criado, nem gerado pelo Pai e pelo Filho, mas deles procede. Logo, é um único Pai. Não são 3 pais. Um único Filho. Não são 3 filhos. Um único Espírito Santo. Não 3 Espíritos Santos. E nesta trindade, nenhuma pessoa é anterior ou posterior, nenhuma maior ou menor. Mas todas as 3 pessoas são coeternas e iguais entre si. De modo que, como foi dito, em tudo seja honrada a trindade na unidade, e a unidade na trindade. Portanto, quem quiser ser salvo, deverá pensar assim da trindade. Entretanto, é necessário para a salvação eterna crer também fielmente na humanação de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é, portanto, a fé verdadeira. Crermos e confessarmos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus da substância do Pai, gerado antes dos tempos, e homem da substância de sua mãe, nascido no tempo. Deus perfeito e homem perfeito, subsistindo em alma racional e carne humana. Igual ao Pai segundo a divindade, e menor do que o Pai segundo a sua humanidade. Ainda que é Deus e homem, nem por isso são 2, mas um único Cristo. Um só, não pela transformação da divindade em humanidade, mas mediante a recepção da humanidade na divindade. É, de fato, um só, não pela fusão das 2 substâncias, mas por unidade de pessoa. Pois assim como o corpo e a alma racional constituem um único homem, Deus e homem é um único Cristo, o qual padeceu pela nossa salvação, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens hão de ressuscitar com seus corpos e dar contas de seus próprios atos. e aqueles que fizeram o bem irão para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal para o fogo eterno. Esta é a verdadeira fé cristã. Aquele que não crer com firmeza e fidelidade não poderá ser salvo. Amém. A congregação pode se assentar. É o momento, então, das crianças. Elas vêm até a frente, aquelas que têm oferta fazem oferta, todas recebem a bênção de Deus e vão para a escola dominical. Na sequência, a congregação cantará o próximo hino em preparação à mensagem. Vamos descer aqui embaixo.
Muito bem. Então agora vocês juntam as mãos, fecham os olhos, abaixam a cabeça e recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora vocês podem ir com as professoras, então, para a escola dominical. Soli Deo, soli Deo, soli Deo, glória, glória ao bondoso Deus que nos criou, glória, glória ao Senhor, que do pó da terra nos formou, glória ao Pai que nos amou. Soli Deo, soli Deo, soli Deo, glória, glória. O bom Deus nos enviou Jesus, glória, glória ao Senhor. Jesus Cristo nos salvou na cruz, glória ao Pai que nos amou. Soli Deo, soli Deo, soli Deo, glória, glória. Santo Espírito Consolador, glória, glória ao Senhor. Nossa vida então santificou, glória ao Pai que nos amou. Soli Deo, soli Deo, soli Deo, glória, glória. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode se sentar. Estimados irmãos, irmãs, no Senhor e Salvador Jesus. Dentro do calendário litúrgico, nós como igreja cristã, no final de semana passado, nós comemoramos o Pentecostes. Ou seja, foi a festa do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo. E a partir da vinda do Espírito Santo, o mundo foi unido no Evangelho. Cristo para todos. No passado, em Gênesis capítulo 11, nós lemos que o mundo foi afastado pela língua e pela raça. Havia só um povo, uma língua, uma raça. E o ser humano estava construindo sobre o seu orgulho e a sua arrogância, a sua vaidade. Queria fazer uma escada cujo topo desse o céu. Ou seja, ele quis estar na presença de Deus, ou dominar sobre a realidade do céu e da terra. Na sua ignorância, arrogância, vaidade, Deus confundiu a língua dos povos. Ou seja, havia um povo, uma língua, e a partir dali, Deus criou as diversas línguas e, consequentemente, as diversas raças existentes. E no Pentecostes aconteceu o sentido contrário. Pela ação do Espírito Santo, os discípulos anunciaram em diversas línguas
A mensagem do amor de Deus, do perdão, da salvação em Cristo Jesus. E o mundo foi unido no Evangelho. Cristo para todos. Agora, nesse final de semana, então nós como igreja cristã, então temos mais uma data especial dentro do calendário litúrgico. Estamos no final de semana da Santíssima Trindade, do Deus triuno. Conforme nós sempre começamos cada culto, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim nós terminamos também cada culto cantando amém, amém, amém. Ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus em 3 pessoas. Ou seja, Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem todo o poder. Pode todas as coisas. Deus é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe o que acontece no mundo inteiro, o que todos pensam ao mesmo tempo. Toda a ciência, todo o saber está diante de si. Nada escapa do seu conhecimento, da sua sabedoria, da sua grandeza. Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é eterno, não tem início, não tem fim. Ele é imutável, Ele nunca muda, Ele é sempre o mesmo. Ele é fiel. Ele é misericordioso. Ele é amor. Deus é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Não são 3 deuses. Por isso nós dizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse é o nosso Deus. Que revela em toda a sua obra o seu ser, a sua grandeza, mas também revela o seu amor por nós e pelo mundo. As leituras do culto de hoje, vocês perceberam que ela enfatiza justamente a ação da Trindade. O primeiro texto do Antigo Testamento, ele conta aquilo que é atribuído à pessoa de Deus Pai. Ou seja, a Trindade é distinta pela pessoa e pela obra, mesmo que forma um único ente divino. Ao Pai é atribuída a obra da criação do universo. Ele criou o universo em 6 dias e no 7º ele descansou. Ele também preserva a sua criação, o universo. Tá, mas e aí? E Deus Filho, Jesus Cristo? Conforme João capítulo 1, lá nós lemos que a forma pela qual Deus Pai criou o universo foi pelo poder da palavra, o verbo, o logos. E o Evangelho de João, capítulo 1, ele diz justamente para nós que no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. E desde o princípio a palavra estava com Deus e por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. E aí João capítulo 1, versículo 14, então o Evangelho de João, a palavra se tornou um ser humano, morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Ou seja, Deus Pai criou o universo pelo poder da palavra. A palavra, o Logos, usando o termo original, bíblico, é o próprio Jesus, que existia desde sempre para sempre como verdadeiro Deus. Por meio dele todas as coisas foram criadas. Tá, e o Espírito Santo? Nós lemos ali também que o Espírito pairava por sobre as águas. Ou seja, o Espírito Santo estava ali presente, quando na frente do trabalho estava Deus Pai, por meio da palavra que é Jesus, mas o Espírito presente pairando sobre toda a criação. Essa é a grandiosidade da revelação da palavra de Deus, então, para nós. Agora, Deus Pai não apenas criou o universo em 6 dias e 24 horas, houve tarde e manhã, não foram 6 milhões ou bilhões ou trilhões de anos, não, 6 dias e 24 horas, houve tarde e manhã, diz a Bíblia. Por que não manhã e tarde? É que o povo judeu conta o dia do pôr do sol ao pôr do sol, por isso tarde e manhã, o dia para eles começa às 18 horas da tarde.
e termina às 18 horas do dia seguinte. Nós, houve tarde e manhã. O povo judeu houve, houve manhã e tarde. Se fosse a nossa forma de contagem. O povo judeu, então do pôr do sol, então ao pôr do sol. Por isso essa linguagem aqui na Escritura. Mas a obra da preservação é continuada. Um ano são 365 dias e 6 horas. Já teve algum ano de 500 dias? Apesar da Terra viajar em torno do Sol a uma viagem, aliás, numa velocidade assustadora. Você já viveu algum dia de 36 horas? Nós sabemos que tudo acontece exatamente dentro do plano da criação de Deus. Quando nós, seres humanos, paramos de destruir a natureza, as coisas que Deus fez, Deus faz com que ela naturalmente se recupere. Que os rios novamente, as águas fiquem limpas, tenham peixes em abundância, com que as árvores cresçam e floresçam. Não é assim? Essa é a ação maravilhosa desse Deus Pai, que criou o universo, mas que preserva também toda a sua criação maravilhosamente. É fato que nós somos instrumentos também dessa preservação. Por isso é importante nós termos cuidado com a criação de Deus. Deus nos usa como instrumentos para guardar, cuidar a criação. E é o que Deus espera de nós. Por isso esses projetos, inclusive o projeto da ação social da congregação, de reciclagem e cuidados com as coisas que vão para a natureza, que voltam para a natureza, é muito importante. Porque de fato somos instrumentos de Deus, então, na preservação também da criação. Mas percebamos o seguinte: depois de criar o mundo perfeito e maravilhoso, o céu na terra, quem comprometeu esse plano foi o ser humano por causa do pecado. Ou seja, nós trouxemos a maldição para a criação. Tudo agora tem a marca do pecado. A criação, a natureza é maldita por causa do pecado. Nós passamos as mais diversas situações por causa do pecado. Por fim, a morte terrena e a morte eterna. Mas Deus prometeu já para Adão e Eva que viria um Salvador. Ou seja, que Jesus viria, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Que Ele estaria à frente agora do trabalho na missão de salvar o mundo, de salvar o universo. Sabemos que Adão e Eva acharam que isso era para logo. Mas eles esperaram, os seres humanos esperaram 4.000 anos, até que se cumprir a promessa e Jesus veio. Jesus, que existia como Deus desde sempre e para sempre, agora passa a existir também como homem e assume a natureza humana. E em nosso lugar, Ele vem à frente agora do trabalho da Trindade. Não é mais Deus Pai que está à frente, mas Deus Filho que está à frente do trabalho da Trindade na terra. E Ele faz aquilo que é preciso, assume a natureza humana, Deus assume a natureza humana, e aí já na concepção vence o pecado, e vence o pecado a vida inteira, vence a morte, no domingo da Páscoa Ele ressuscita, Ele vence o diabo, e traz perdão, salvação e vida eterna. Ele traz redenção para o mundo, ou seja, Ele não só nos tira de uma situação de desgraça e condenação, ou seja, de uma vida longe de Deus aqui, de condenação eterna, mas Ele traz para nós a propiciação. Ou seja, Ele derrama o sangue sobre a arca da aliança. Por nós, Ele cumpriu os mandamentos, mas Ele também pagou pelos nossos pecados. E assim, pela fé em Jesus, nós temos perdão, salvação e vida eterna. O céu na hora da morte. E aqui na vida, a presença de Deus, em todos os dias e momentos, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando. E isso é maravilhoso. Nós louvamos a Deus por isso. Essa é a ação graciosa de Jesus. Depois que Ele ressuscitou, lembremos, Ele ficou 40 dias na terra. Para não deixar dúvida para os discípulos da sua obra. Para que eles também tivessem certeza que Ele venceu. Para que eles tivessem a certeza de que eles de fato eram os enviados de Jesus Cristo. Para quê?
para fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o único Deus verdadeiro, conforme nós lemos no Evangelho também do culto de hoje. Para que eles anunciassem a mensagem para o mundo. E aí Jesus sobe ao céu, na ascensão, e disse: mas vocês ficam em Jerusalém até que venha o Espírito Santo. Vocês aguardem aqui, porque aí vocês serão capacitados para quê? Para serem as minhas testemunhas até nos confins da terra. Então Jesus sobe ao céu e está à direita do Pai, de onde virá no dia derradeiro, ou na hora da morte para nos buscar, ou a todos nós no dia derradeiro. E quem vem 50 dias após a Páscoa e passa a estar à frente do trabalho da Trindade na terra é o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo assume o trabalho. E é Ele que põe a fé, que conserva a fé e leva a fé a produzir frutos diante de Deus e diante dos homens. É Ele que convence o mundo de que tem uma ideia errada do pecado, do que é direito e justo, e que constrói a sua igreja, a igreja de Cristo aqui na terra. Cristo é o cabeça, mas é o Espírito Santo que age pela palavra, pelo batismo e pela Santa Ceia, edificando a sua igreja. E é Ele que nos concede agora, além da fé, todos os dons espirituais que precisamos. É Ele que nos dá amor, alegria, paz, paciência, humildade, fidelidade, domínio próprio, coragem, força, sabedoria, persistência, para que nós possamos seguir a nossa trajetória aqui neste mundo, pelo tempo que Deus quiser, servindo aos seus propósitos, sendo felizes e também servindo como instrumentos seus, do seu amor e da sua graça, sendo também instrumentos desse Deus maravilhoso que revela o seu amor, aonde estivermos, na igreja, também na nossa família, na família que Deus nos deu, na sociedade, no mundo que nós vivemos. Agora, e o Espírito Santo que está à frente do trabalho, ele fica aqui por quanto tempo? Até o final dos tempos. Deus Pai cumpriu a sua missão e tem uma obra continuada, que é a preservação. Mas deixou de estar à frente. Aí vem Jesus. Cumpriu a sua missão, deixou de estar à frente, embora que a obra é continuada sendo o nosso mediador. Único mediador, não tem outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus que morreu e ressuscitou. Aí ele subiu ao céu, aí vem o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, ele fica agora na frente do trabalho da Trindade no mundo, edificando a igreja até quando? Até que Jesus põe um ponto final na história da humanidade e venha gloriosamente, poderosamente, para levar todos nós, então, para o novo céu e a nova terra. Isso é maravilhoso demais. Mas por que cremos num Deus assim? Não é pela razão humana. É pela ação do Espírito Santo. Porque Deus assim se revela a nós. Nós, com a nossa mente e capacidade humana, não temos como compreender e explicar esse Deus tão grandioso. Porque nós somos tão pequenos e frágeis diante da grandiosidade desse Deus. Agora, será que é sério crer nesse Deus? É tão sério assim? E se eu não crer nele assim, como ele se revela? O credo atanasiano diz tudo. É muito sério não crer nesse Deus verdadeiro como ele se revela. Isso significaria negar a ele. Tá, e o diabo? Será que ele acredita nesse Deus? Em Tiago nós lemos: crês tu que Deus é um só? Ótimo, porque até os demônios creem e tremem de medo diante dele. Porque o diabo e os anjos maus, eles conhecem, não tem como negá-lo. Eles tremem de medo diante desse Deus, que é tudo isso, poderoso. Você lembra de outras características? Todo-poderoso, pode tudo. Onipresente, está presente em todo lugar. Onisciente, ou seja, tem todo o conhecimento, todo o saber, sabe tudo. Ele é eterno, ele é imutável, ele é fiel, ele é justo, ele é misericordioso, ele é amor. Esse Deus. Que bom que você crê. Ótimo. Perdendo para o diabo você já não está. E nem por isso o diabo vai ser salvo. Ele é um condenado, assim como os anjos maus. Então só crer no Deus triuno em si, saber que ele existe, não salva ninguém.
mas é confiar nele, nas suas palavras e promessas. Reconhecer essa dependência é enxergar esse amor e cuidado, e é motivado por isso servir aos seus santos propósitos. Esse é o nosso Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, o único Deus verdadeiro. Podemos adorar outro Deus? Alá, por exemplo. Buda? Não. Apenas ao Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Alguma outra divindade? Não, de jeito nenhum. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, disse Jesus ao diabo. Podemos fazer imagens de deuses, imagens de escultura parecida com alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Adorar, louvar, servir, se ajoelhar, honrar, com a vida, tempo, dons e bens, ao único Deus verdadeiro, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que pelo Espírito Santo nós possamos seguir firmes nesta fé e também o honrarmos e o adorarmos em todos os tempos. A igreja verdadeira serve a esse Deus verdadeiro, que é único, e a igreja, ela é de Deus, ela não é de homens. Cristo é o Senhor, é o cabeça, e é o Espírito Santo que edifica agora a igreja. É assim, a partir disso, que todo o trabalho na igreja acontece. Na congregação, nos departamentos. A GELB, com os seus 101 anos, a GELG, Juventude Gaúcha, 24 anos oficialmente. A GELC, a nossa juventude, ela existe por causa da palavra de Deus. Por esse Deus, por servir a Ele, como instrumentos dEle. E nós aqui estamos justamente pelo mesmo motivo, que nós possamos seguir firmes nesta fé. Nos coloquemos em pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pode se assentar, seguimos com o momento das ofertas. São tantos rostos em meio à multidão, são tantas vidas sem rumo ao meu redor. Quantos sorrisos não vejo mais, falta de amor e falta de paz. Que posso fazer? Vem me dizer. Sei que é preciso falar de teu amor, levar a todos a graça do perdão. Ainda é tempo de começar. Hoje é o momento de anunciar Senhor, um Deus de amor. Jesus, vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor, transformas todo ser. Fazer de mim um espelho teu. Vem fazer de mim um espelho de tua luz. Vem me dar palavras para poder testemunhar, pois só tu, Senhor,
transformas todo ser, vem fazer de mim um espelho teu. Queremos falar com nosso Deus, então, em oração. Deus Pai, Todo-Poderoso e Eterno, Criador e Sustentador do Universo, eu te adoro. Senhor Jesus Cristo, Salvador e Senhor do mundo, eu te adoro. Santo Espírito, Santificador do povo de Deus, eu te adoro. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, e de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Nesse momento, nós aqui reunidos, a Ti louvamos, adoramos e servimos, o único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Neste momento Te louvamos, porque Tu revelas o Teu amor a nós e ao mundo, de muitas formas, na criação e na preservação, na salvação, sendo também o nosso único mediador, único caminho para o céu. Também pondo a fé, edificando a igreja, dando os dons necessários em todos os tempos para o Teu povo, para cada um de nós. Tu sabes do que precisamos, ó Deus, nos conceda na Tua graça e grande amor. Queremos nesse momento também Te pedir por todos os idosos, cuida deles. Não permitas que desanimem, que percam a fé ou a esperança, que caiam nas armadilhas do diabo, do mundo e da carne, mas os assista nas suas fragilidades e lutas diárias. Te pedimos pelos enfermos, conceda a cura, ou a força para carregarem a cruz, ou o céu, se Tu os quiseres chamar. Te pedimos pelos enlutados, consola e fortaleça a todos os enlutados, que possam seguirem na esperança de um reencontro com seus queridos e assim sejam consolados, na certeza de que um dia estarão lá no céu, matando as saudades, ou vivendo aquilo que não puderam ou não souberam viver aqui. Queremos nesse momento também, Senhor, colocar diante de Ti a nossa vida, ansiedades, preocupações, sonhos, as nossas lutas, certos do Teu amor, cuidado, bênção e direção. Te louvamos pelos aniversariantes desses dias. E queremos Te pedir, os continues guardando na Tua graça e grande amor. Queremos Te louvar aqui também pelos 101 anos da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, pelos 24 anos da Juventude Evangélica Luterana Gaúcha, também por toda a história da Juventude Evangélica Luterana Cristo. Te louvamos, ó Deus, por isso. E continues abençoando os nossos jovens, aqui no estado e também no país, que eles cresçam naquilo que Tu esperas, como testemunhas do Teu amor e da Tua graça, como instrumentos da Tua revelação. Também, Senhor, enfim, oramos pela Tua igreja, pela IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pela nossa congregação. Abençoe para que todas as atividades sejam sempre em louvor e glória ao Teu santo nome. Abençoa os Teus fiéis para que sejam firmados na fé verdadeira e que testemunhem com alegria, vigor e persistência a respeito da graciosa salvação que ofereces à humanidade através da obra do Salvador Jesus Cristo. Oramos pela direção nacional da IELB, pelo Seminário Concórdia, por todas as congregações, pelas instituições sociais, pelos leigos, pelas servas e também as crianças. Oramos por nossa congregação. Guia, inspira e abençoa todos. Senhor, sabemos que o Teu Santo Espírito age poderosamente através dos meios da graça que a igreja divulga e administra. Através desses meios quebra a resistência daqueles que não querem a salvação oferecida por esses meios. Não permitas que a Tua palavra santa volte vazia. Olha com misericórdia para o nosso país, concedendo às autoridades e ao povo a oportunidade de receber a sabedoria do alto, a paz que só vem de Ti e uma vida que agrada a Ti. Ouve-nos por amor de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, porque este cálice é o novo testamento no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja contigo hoje e para todos sempre. Amém. Participam da Santa Ceia todos aqueles que são membros comungantes da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pois existem diferenças de doutrina e prática entre as igrejas sobre a doutrina da Santa Ceia. E que possam dizer sim às perguntas: estou arrependido dos meus pecados? Quero corrigir a vida pecaminosa pelo auxílio do Espírito Santo? Eu creio na presença real de Jesus no pão e no vinho mediante a palavra com seu corpo e sangue, trazendo a certeza do perdão, da salvação, da vida eterna, trazendo o ânimo, a coragem, as forças que precisamos. Sendo sim, Deus o abençoe nesse encontro com Jesus. A distribuição acontece conforme o costume da congregação. Primeiro participam instrumentistas, apoiadores, aí a congregação em duas fileiras vindo pelo centro e retornando pelas laterais. Queremos cantar o que for preciso durante também a distribuição. Todos podem se assentar. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, este é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Tomai e comei, esse é o corpo de Jesus, dado à morte, para o perdão de todos os vossos pecados. Os reis se dobraram, Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que em sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu, prevaleceu, e os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará, governará.
todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, prevaleceu, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá. Prevaleceu, prevaleceu, Leão de Judá. Digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Este verdadeiro corpo e sangue de Jesus vos fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. O Senhor é contigo hoje e para todos sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Como é do nosso costume, neste momento, queremos cantar o hino Juventude Luterana. Convido a vocês a fazerem um círculo, né? Nós fazermos o círculo aí, um círculo que nem das outras vezes, e aí nos darmos as mãos, fazermos uma corrente e cantarmos com os jovens. E se para alguém é difícil vir no círculo, não tem problema, pode permanecer sentado daí aí no seu lugar, tá? E se acharem que é possível, vamos aqui formar um círculo e cantarmos o hino da juventude. Nós dando assim um abraço também aos nossos jovens, pode descer aqui, ó. Pode descer aqui no corredor, a fila que subiu lá em cima, desce aqui. Vamos tentar fechar, descem lá, ó. Podem vir para cá. Isso, descem para cá no corredor. Isso. E vamos fazer aqui um círculo, né? Uma corrente. Isso aí, ó. Vamos lá, pode ir vindo. Isso.
Se não dá assim, a gente pode abrir os braços. Vamos abrir os braços lá para alcançar a presidente lá, a Mari. Vamos abrir os braços lá, Mari. Isso, pode abrir os braços. Vamos fazer o círculo. Então, dos jovens, lá tá bem apertadinho lá, né? Não vamos deixar a presidente aí sozinha, né? Isso, olha só, não deu certo. Olha aqui, deu até para fazer a corrente. Então, cantemos Juventude Luterana. 101 anos da Gelb, 24 da Gelg. E mais um ano da Gelk. E vamos lá. Juventude luterana, forte e santa união, segue a Jesus Cristo, Mestre, nosso fiel pendão. Juventude em toda parte, desde a serra ao mar, ora e trabalha pela igreja lá. Deus o Pai e Deus o Filho e Deus Confortador permanece ao nosso lado com o teu favor. Abençoa a fé e as obras, faz o reino vir. E em tua igreja iremos te servir. Guia-nos a luta avante para o céu, Jesus, com os pais que agora vivem na perene luz. Ó-nos guarde em teu caminho, firmes e leais, para alcançarmos glórias celestiais, para alcançarmos glórias celestiais. Parabéns, então, para a Gelb, a Gelg e também a Gelk. Deus abençoe os nossos jovens e sintam-se assim abraçados também por nossa congregação. Sigam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos despedimos na saída.